Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje no canal com uma professora. Eu sei que muita gente está assistindo e vai falar de vida, já vai exagerar. Não é exagero. Primeira coisa importante, ela vai se apresentar para vocês qual a formação, mas é professora que vai nos mostrar aqui a importância de estarmos nos corrigindo, entrando em contato com essas mudanças na linguagem, sim, mas termos muito cuidado quando a gente se utiliza da linguagem de qualquer maneira. Por quê? Não é só por ser professora que nós temos que ter cuidado, tá bom? Então eu vou passar para ela vai conversar com vocês e vocês tenham certeza absoluta de que vocês vão ter uma verdadeira aula. Um beijo para vocês. Eliana. Bom dia, boa tarde, boa noite, como a Genilda fez, professora Genilda. Meu nome é Eliana Nonato Tomás. Eu sou graduada em português e inglês, literatura de língua portuguesa e inglesa. Tenho uma segunda graduação em administração escolar. Falo fluentemente inglês e leio, compreendo, falo com alguma proficiência alemão em função de um curso que eu fiz durante 3 anos em Portugal, Brasil e Alemanha. Bom, eu estou dentro de sala de aula há 45 anos, né? Vou falar legal? Esse negócio fica muito caro. E nesses 45 anos eu rodei praticamente o Rio de Janeiro todo, sabe, Genilda? Eu comecei dando aula no Colégio Morro Agudo, que foi a minha primeira escola, onde eu trabalhei, acabei a minha formação do ensino médio em contabilidade. No ano seguinte fui convidada pelo então diretor e dono da escola, o Sr. Antônio, para dar aula ali, como estagiária, em 1977. De lá para cá eu nunca mais saí de sala de aula, né? Trabalhei de 1977 até 1987 ali. Em 1988, 1987 ainda, né? Eu fui convidada para trabalhar no Colégio Anglo-Americano da Barra da Tijuca, uma escola de ordem particular. Era uma realidade completamente diferente do que eu via aqui na Baixada Fluminense. Foi um choque de cultura, um choque de realidade muito grande, porque ali eu não tinha alunos de poder aquisitivo parecido com o daqui de forma nenhuma, né? Ali tinha um poder aquisitivo extremamente alto, uma mentalidade totalmente diferente. Confesso que eu apanhei bastante. Apanhei bastante até para começar a entender que eu era capaz de dar aula para aqueles alunos também. Mas quando você fala que apanhou, foi em relação assim, como eles te viam, assim, porque às vezes, não sei se vocês vão entender, nós percebemos que às vezes existe um preconceito, existe uma imagem deturpada de determinadas localidades. Então, o professor vem não sei de onde, aí cria-se uma série de rótulos, e eu não sei assim, se essa foi a questão. Não, na verdade, eu apanhei mesmo, grande parte a culpa foi minha. Eu me subestimei, eu achei que aquela clientela era uma clientela no patamar extremamente elevado, financeiramente, sim. Culturalmente, sim, mas em termos acadêmicos, não. Era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Só que eu estava acostumada com uma escola pequeno porte, de Baixada Fluminense, onde, quando nós promovíamos alguns tipos de projetos, os projetos eram vistos assim como, puxa, que coisa maravilhosa, ganhei ali um caderno, ganhei ali um troféu. E nessa escola, por exemplo, eu me lembro que teve uma ocasião, eles promoveram um concurso e o vencedor ganhou uma viagem à Disney. E tiveram uma certa dificuldade, porque 99% da escola já tinha ido à Disney não sei quantas vezes. Calma, era o poder aquisitivo daqueles alunos, fazia parte. Então eu comecei a conversar com alunos que diziam assim, não, professora, eu almoço no Brasil e janto no Chile. Meu Deus, o que é isso? Como é que pode? A realidade, né? Bem uma realidade bem diferente. Mas enfim, ali foi um grande aprendizado, então eu fui começando a me ambientar com aquela outra realidade, né? Outros valores, outra mentalidade. Mas o aluno, na sua essência, ele tinha os mesmos problemas daqui. Era aquele
aquele aluno que às vezes prestava atenção na aula, aquele que não prestava, que às vezes aquele que não falava de dava maneira certo. correta, aquele que não falava de maneira correta, usava gíria como daqui, apenas o dia a dia, né, o espaço econômico deles, o meio social deles era diferente. No ano seguinte, eu migrei para uma série de escolas, já era um grupo de escola, uma rede de escolas na Zona Sul, saí dessa escola. Era uma coisa muito trabalhosa, porque eu continuei no colégio que eu trabalhava aqui com o Mirador Soares, e fiquei nessa escola nesse ano. Só que ali era uma escola extremamente rigorosa e exigente, e uma distância muito grande para mim que não tinha carro. Na época eu levava 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Né? Tinha que estar lá 7h15 da manhã em sala de aula, então eu saí daqui 4h pouco da manhã para pegar o primeiro trem. Mas aí, para vocês que vão me ouvir, prestem atenção. Quando disserem para vocês que vocês não são capazes de alguma coisa, diga assim o seguinte: olha, presta atenção, meu querido, você não sabe, não me conhece, não sabe o que tem dentro de mim, na essência, e você vai se surpreender comigo. Isso é muito importante, muito importante. Às vezes a gente passa essas assim, mensagens, mas vocês estão vendo, vocês estão sabendo da mensagem que a gente às vezes recebe de N destinos, né? Mas ela está falando aqui para vocês como é que foi essa superação dela. Então, quer dizer, ela está mostrando essa mensagem ao vivo e a cores aqui para vocês. Não, isso aí, gente, numa época em que os meios de comunicação eram escassos, a gente não tinha internet, né? Para eu chegar nessa escola, eu pegava trem, depois pegava o ônibus, para voltar era a mesma situação, e ia trabalhar à noite. No ano seguinte, então, deu um insight, falou assim: Eliana, teu caminho não é aqui não, o teu caminho é para mais longe. Cai no mundo. Cai no mundo porque você pode mais. A verdade era essa, né? E aí eu fui fazer uma entrevista numa rede de escolas da época, Colégio de Curso Pinheiro Guimarães. Na época eram 5 unidades. De cara eu fui contratada para 3 unidades. Unidade lá de Governo Copacabana, unidade de Catete, no próprio Catete, e unidade de Visconde Pirajá e Ipanema. Ali já foi um pouco diferente, mas já tinha mais na minha cabeça aquela coisa de que, presta atenção, querida, você estudou, você é uma professora, você tem condições, vamos lá. Mas encontrava os alunos com aquela mesma situação. Com o tempo eu percebi o seguinte: aluno é aluno, seja da Zona Sul, da Zona Norte. Trabalhei nessa rede de escolas, simultaneamente trabalhei numa outra escola, que foi a minha última escola que eu saí até 2002, foi o Colégio de Curso Laranjeiras e Laranjeiras. Ali foi uma experiência muito grande em termos de elaboração de projetos, participar de atividades diversificadas, porque essa escola fazia alguns eventos que exigiam bastante da gente e envolviam muitos alunos. E às vezes a gente via um aluno que dentro de sala de aula ele era calado, apático. Quando você lançava a ideia do projeto, ele caía para dentro, ele se envolvia, ele participava. Isso que é bom, esse tipo de atividade extra-classe. Isso, né? Era uma coisa espetacular, era chamada Feira Pedagógica. Eu já ouvi falar disso aí um montão de vezes. Mas a Feira Pedagógica dessa escola em particular era interessante, porque era da seguinte maneira: os alunos, a turma, escolhia o professor que eles gostariam que o orientasse. Então nós escolhemos a Eliana para nos orientar. Mas aí você iria orientar a todos os grupos? A toda a turma. A turma 1004 vai apresentar um trabalho X, a turma 1005, então cada turma apresentava um trabalho e acontecia uma grande feira, que geralmente era na sede náutica do Vasco, ou no Clube de Regatas do Flamengo, ou na sede do Fluminense, né? Que era um grande evento, 5 escolas diferentes, né? 5 escolas que formavam a rede. E aí, quando eles elegiam esse professor, já entrava a questão da empatia. A gente está elegendo aquele que a gente tem mais trânsito com ele, aquele que a gente tem mais afinidade, que tem mais. A gente vai usar aqui uma coisinha que eu já disse no canal que é importante, que é um laço afetivo. Com certeza. A gente se identifica com aquele profissional. Isso é muito importante. E vocês podem ter certeza de uma coisa: a grande realização de qualquer professor é ver vocês bem, é ver vocês progredindo. Agora eu vou entrar numa situação aqui, não sei se
se dispõe a colocar para vocês. Eu ouvi dizer, né, que você tem uma ligação com uma entidade de Angola. Não, é Cabo Verde. Cabo Verde. Mas Cabo mesmo Verde. assim, gente, é só para Cabo lembrar a Verde. vocês que nós falamos o português, mas Moçambique fala português, Cabo Angola Verde, fala. Então é importante São lembrar Tomé, que Príncipe. ela, quer dizer, ela está vinculada, mas ela leva essa bagagem e ela acaba trazendo para cá Sim. e fazendo um intercâmbio. Você Sim. continua? Sim, o que acontece? Eu ainda sou ligada à rede estadual de ensino do estado do Rio de Janeiro, né? Eu sou aposentada pela Prefeitura do Rio de Janeiro e ainda sou ligada à rede estadual. E todos os anos a rede estadual, ela propõe que as escolas façam um projeto de leitura. E aí, geralmente, a leitura de um livro dos clássicos, é um trabalho escrito, é um trabalho de poesia. Nós trabalhamos com projeto de poesia há muito tempo na escola, trabalhamos com tudo, e eu pensei que eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Até porque a gente estava vendo o momento da pandemia. E tinha momento que a gente tinha aula, Então, tinha isso momento foi que em a gente não 2020. tinha. Não, foi agora, 2021, né? 2021, né? Porque 2020 as aulas foram suspensas e ficou muito naquela coisa aí que os projetos não foram nem lançados. 21, como houve aquela pressão de vamos voltar, o aluno tem que ter o presencial. Aí um dia bateu na minha cabeça, eu falei, gente, português é falado em Portugal, Cabo Verde, Moçambique. Comecei a botar na minha cabeça, até na Ásia, Portugal é falado, né? O português é falado. Catuquei na minha cabeça e comecei a pesquisar na internet escolas de Moçambique, escola de Portugal, escola de Cabo Verde. Comecei a cadar. Daí eu olhava assim e dizia assim, essa daqui parece, essa daqui parece, essa daqui parece. Acabei mandando e-mail para 3, né? 2 de Moçambique e uma de Cabo Verde. Moçambique, até depois eu acabei entendendo uma das situações que pode ter acontecido em Moçambique, né? Que é o seguinte, Moçambique hoje passa muito pela questão da corrupção, da censura. Então pode ser que eu tenha, no meu olhar ali, escolhido uma escola que esteja localizada numa região extremamente pobre. Porque se a gente assiste os canais de YouTube moçambicanos, a gente tem Dilma Ibrahim, o Gerito Fonseca, o Aurélio do Rosário, né? O Marcelinho Francisco. O Gerito Fonseca, inclusive, ele é professor. Várias vezes eu vi as escolas que o Gerito Fonseca dá aula, são escolas de terra, de chão, as crianças sentadas no chão. Nós temos aqui, garotada, um país maravilhoso, onde a educação para vocês é dada de forma muito carinhosa e uma educação de primeiro mundo, de melhor qualidade. E ainda temos gente que reclama, hein? Temos, podem ter certeza disso. E eu diria para vocês, por que é que essa educação é de primeiro mundo? Porque nós temos uma coisa que poucos lugares têm. Eu leio muito sobre educação. É o contato direto com o professor, é o contato direto com a relação, é o estreitamento dessas ligações. Isso daí não tem tecnologia que substitua, não tem preço. Por quê? Quando o educador entra dentro de uma sala de aula para conversar com a sua turma, ou quando ele é procurado por um aluno, ele tem sempre uma mensagem positiva, ele tem sempre uma lição de vida, ele tem uma experiência que ele quer aplicar naquele aluno com o sentido de que ele seja um cidadão responsável, capacitado e consciente no futuro. E esse estreitamento nas escolas que a gente tem aqui, e eu sei que a escola e o Colégio Ouro Preto tem, é extremamente importante e é indispensável, né? Voltando ao projeto das cartas. Bom, depois de algum tempo eu já estava meio assim desiludida e eu recebo uma carta. Você mandou e aguardou. Mandei um e-mail, sou professora de língua portuguesa, atuo na rede estadual, gostaria de desenvolver um projeto de troca de cartas e me esqueci de uma coisa importante. A geração atual não é a geração da carta. Olha bem como é que às vezes a gente erra, né? E vocês acabam ensinando pra gente isso. Eis que 2 meses depois, eu estou aqui de noite e recebo um e-mail
da diretora do Colégio Secundarista Abílio Duarte, em Cabo Verde, professora Ângela Varela, dizendo: gostei do projeto, aceito o projeto, vamos trabalhar. Gente, eu dei um pulo para cima. Mas aí como seria? Falei, que maravilha. Como seria? Mas eu fiz a arte sem falar com os meus alunos. Cheguei na turma 1004, primeiro ano do ensino médio, levei o projeto para eles e disseram: professora, quando é que a gente começa a escrever essas cartas? É hoje mesmo? Para quem que eu escrevo? Para quem que eu não escrevo? E eu estava muito no escuro, porque eu fui pesquisando sobre a escola, levantei os alunos das turmas, eu não sabia que turma que era, qual era o ano de escolaridade. Uma dizia assim: foi feito aqui. Eu mandasse a faixa etária dos alunos para que lá batesse mais ou menos, né? Para ver, até foi extremamente importante por causa da mentalidade, das necessidades e tudo mais. Gente, nós vamos escrever cartas para eles, dando boas-vindas. Eu já havia montado o projeto. A primeira parte do projeto era o projeto da identidade. Meu nome é fulano de tal, tenho X idade, estudo na escola tal, turma tal, coisa e tal. O segundo seria como é o meu bairro, uma pequena descrição do bairro. E o terceiro seria o que é que eu espero do futuro, né? Tá. Vamos escrever as cartas? Vamos. Gente, ninguém sabia escrever carta. Olha que interessante. Olha que coisa. Gente, vocês estão no primeiro ano de ensino médio. Quando eu fui olhar a uma realidade formatação, que eles já estavam assim, quase que não é? extinguindo, né? Não é esquecida. E a carta é uma tipologia textual. Eu fui pro quadro. Falei para eles que antigamente a gente escrevia a carta, que tinha envelope aéreo, postava no correio, contei toda a história rapidinho, né, lá dos meus tempos, e botei o formato da carta. E dali começaram a sair coisas bacanas pra caramba, né? Enviamos para lá e ficamos aguardando. Uma situação diferente. O nosso ano letivo no Brasil começa em fevereiro. O deles começa em agosto. É uma coisa diferente, coisa que eu não sabia, né? E nessa história, e a gente já estava chegando lá para outubro, quase perto de acabar o ano. E eu dizendo: ai, e os meninos: professora, não tem resposta da carta? Como é que tá a coisa? Não tem. Mas quando é que a gente escreve outra? Para quem que eu vou escrever? Eu falei: não, vamos escrever nos cursos. O dia que chegar alguma coisa, a gente vê o que faz. Olha o meu e-mail, chegaram 14 cartas. Olha. Lindinhas. Posso dar uma pedidinha ali para eu pegar? Pode sim. Gente, olha só. Essa realidade é a realidade da Eliane e a realidade de muitas outras pessoas que amam e fazem do seu dia a dia educação, como eu falei aqui, formal e informal. Olha só o que ela vai passar. Prado, Cabo Verde, 22/11/2021. De Márcia Mendes para a escola CIEP 72 Nelson Rodrigues. Oi, sou a Márcia. Tenho 15 anos, estudo na escola secundária Abílio Duarte, no 10º ano, ando na turma E. Eu já comecei a prestar atenção, ando na turma E. Não é uma construção típica do português do Brasil, mas já serviu para a gente estudar. Eu moro em Fonfon, é uma cidade, né? Com a minha mãe, os meus 4 irmãos e minha irmã, também com meus sobrinhos. Gosto muito das disciplinas de português, ciências, francês e história. Lá eles estudam também francês. Quero estudar a medicina e ser uma doutora profissional. Doutora profissional, não se usa essa expressão. Disse no Brasil, normalmente quero ser médica, né? Uma boa médica. Mas quando eu amarrei o projeto, eu já coloquei para a diretora, né, que nós estudaríamos as construções gramaticais, a sintaxe, o emprego da língua como um todo, nós estudaríamos tudo isso daqui. Esse seria também um dos motivos, eles estudariam lá também da gente, né? E com isso despeço com um grande abraço. Vou só ler mais uma, que é para não ficar uma coisa em tabela, tá? Vamos ver se essa daqui fica legal. Olá, meu nome é Mara, tenho 16 anos e estudo na escola secundária Abílio Duarte. Moro em Palmarejo. Palmarejo é uma cidade central lá, é onde fica localizada essa escola, juntamente com a minha tia e avó.
estudo no 10º ano do ensino secundário. Por que 10º ano? Aí eles continuam contando. Nono ano, 10º ano, 11º ano e 12º ano. Nono ano aqui, antigo, oitava série, depois Isso. seria A gente no muda na ensino nomenclatura, médio, lá fala vai ensino 10º médio. ano. Lá eles chamam 10º ano, 11º ano, 12º ano. Tudo isso serviu para a gente, dentro de sala de aula, conversar, ver a realidade, né? Levantei a grade curricular que eles estudavam lá, o período de aulas que eles tinham, tudo isso a minha meninada ficou sabendo. A minha disciplina favorita, ou seja, a disciplina que eu admiro mais, é ciências e português, né? Tenho muitos sonhos para o futuro, mas o meu maior sonho é ser médica de clínica geral, porque adoro uma profissão, porque acho uma profissão bastante linda. E aí, né, como toda adolescente, bem assim, atirado, bacana, isso é bacana de vocês, ela já mandou o e-mail dela, o Instagram e o Facebook. Levo isso para a sala de aula, o que é que meus meninos fazem? Deixa eu olhar se essa menina existe. Entrou no Instagram. E não é que elas gravaram na sala de aula, um videozinho, e mandaram pra gente? Né? E aí a gente foi conversando. Então, o que eu fiz? A partir da chegada das cartas, eu fui olhando, eu dei na mão deles, imprimi, levei para a sala de aula e falei, bom, vocês vão escolher com quem é que vocês querem conversar. E teve aluno que escolheu 3 pessoas. E foi desenvolvendo essa correspondência. E aí a gente desenvolveu. E continuou ele. Chegamos em dezembro, o ano letivo nosso parou. Vamos retomar esse trabalho na força de Deus agora, porque quando eu cheguei no primeiro dia de aula, na escola onde eu trabalho, a pergunta da minha aluna Alana, professora, o projeto continua, né? Olha, que bom, que bom. Então, gente, olhem bem, na era do Instagram, na era do WhatsApp, né, ainda na era do Facebook, os meus alunos de língua portuguesa estão pedindo para escrever cartas. Os meus colegas de trabalho disseram assim, como foi que você conseguiu isso com a turma 1004? Olha, eu joguei a ideia para eles e falei, olha, eu acho que as nossas fronteiras não são apenas a sala de aula. As nossas fronteiras, elas podem ir além da sala de aula, além do Rio de Janeiro, além do Brasil e quem sabe em outro país. E eles compraram a ideia. Na época nós montamos um painel na sala, um mural bonitinho, eu tenho fotos disso, vou passar para a professora Genilda, tá? Gravamos um TikTok no final do ano, bem ao estilo brasileiro, da professora pagando assim, o maior mico na linguagem popular de vocês, eu dançando com eles. Fizemos o café. Olha, ela colocando aqui, ela, por exemplo, ela vai mandar pro WhatsApp, aí eu já vou colocar na edição do vídeo para vocês assistirem direitinho. E é lógico, ela, se desejar, pode deixar aqui o endereço, se ela tiver no Face, o Instagram, não importa. Mas vocês assistindo a entrevista, vocês podem entrar em contato com a Eliane, tá? Porque eu sei que vocês também são extremamente, são admiradores dessas outras formas, esses recursos de salas de conversa, ou seja, a internet, a tecnologia, mostrando aqui que todos nós, como a Eliane disse, podemos ir além nessa educação que é planetária. E essa atividade serviu para a gente também observar as variantes, as variabilidades da língua portuguesa. Esse é o português de Portugal, gente. E a gente lê, compreende 100%. 100%. A gente vê que eles usam apenas algumas expressões que a gente não usa. Tem algumas cartas que acho que duas moças disseram que gostavam de praticar desportos. E aí meus alunos perguntaram, o que são desportos, professor? Eu falei, esporte. Mas por que eles não falam esporte? Eu falei, porque lá é usual falar de esporte. Isso. Né? Aqui a Alicia, ela está falando que gostaria Olha de como ser escreve handball. Escreve handball. Bem aportuguesado mesmo, né? No tempo isso é livre muito dela pratica bacana. handball, ouve músicas. É muito bacana, muito bacana. E aí, gente, o que é a carta? A carta, na verdade, é um documento formal, não é? Onde a gente vai estabelecer uma comunicação com outra pessoa.
E ela está colocando aqui, como eu sei que tem vários professores de língua portuguesa também assistindo, tenho certeza que de repente vocês vão desejar fazer esse tipo de trabalho para resgate da correspondência. É tão bonito, né? Tem pessoas que gostam de criar enfeites. Olha, crianças gostam de fazer isso, então vamos dar continuidade. As necessidades, os anseios, os medos deles são os mesmos de vocês. E você falou uma coisa, Eliane, eu me lembro, não sei se você conheceu a Solange, que dá aula de matemática. Ela saiu daqui, foi para Holanda, foi para Inglaterra. Aí ela um dia falou, Genilda, aluno é aluno em qualquer parte do mundo. Sim, Quando você ficou falando tudo isso, eu falei, gente, não é que é verdade. Olha, eu não fui mas eu no Colégio Laranjeiras eu dei aula para 2 alunos que faziam intercâmbio no Brasil. Spencer, que era americano, e o John, que era inglês. É claro que eu tinha que me comunicar com eles em inglês e dei aula também para 2 espanhóis, Carlos e Maria. Então você fala o alemão. Eu falo alemão e falo inglês. Falo inglês, né? E aí esses 2 alunos de intercâmbio, a gente observava o seguinte: quando a gente ia para o quadro e começava a escrever, começava a falar sobre a língua, eles ficavam olhando e diziam assim, mas tem que ensinar isso tudo? Sim, nós ensinamos a estrutura da língua, como a língua é formada, como a língua é criada, como é que você vai estruturar uma frase, vai encadear o seu pensamento. E eu perguntei para eles, vocês não estudam isso? Não, a gente lá trabalha mais com a questão da comunicação, trabalha com outras coisas. Os espanhóis, tanto Carlos quanto a Maria, me garantiram, naquela época, década de 90, início de 2000, né, que nas escolas espanholas não se ensinava gramática da língua. Eles apenas trabalhavam oratória. Quando chegavam no ensino médio, trabalhavam gramática da língua. Falei, tá, mas será que não está se perdendo um pouco de tempo nessa questão? Né? Ainda que incipiente, ainda que iniciante, a gente tem que trabalhar. Porque no nosso caso particular da língua portuguesa, ela é uma língua muito rica, extremamente explicável no português, não tem nada porque é, tá, gente? Tudo na língua portuguesa é porque tem uma origem dentro da etimologia, porque foi uma mudança, né, dentro do vocabulário, porque foi uma mudança na questão do deslocamento do acento tônico. Tudo na língua portuguesa tem uma lógica. Não é porque é não, tá? E eu fico à vontade para falar isso, porque quando eu comecei a fazer curso de inglês, no 3º ano eu já tinha, assim, um conhecimento razoável da gramática, mas mesmo assim ela continuava sendo dada, conta-gotas, e eu acabei fazendo 6 anos de curso de inglês. Quando eu cheguei no Instituto Cultural Brasil-Alemanha, para fazer o alemão, que é uma língua extremamente complexa, é difícil, a primeira coisa que se falou foi o seguinte: a partir de hoje ninguém mais fala português aqui, só se fala em alemão, se vira para entender. E a gramática veio. E eu percebi que eu não precisava ter ficado 6 anos estudando uma língua tão fácil. Porque dentro do inglês tem muita coisa do porque é uma língua gramaticalmente pobre, daí começaram a aparecer chamadas expressões idiomáticas, hoje juntaram-se palavras e algumas preposições e você cria uma nova significação para aquela palavra. Na língua portuguesa não é assim. A língua portuguesa surge do latim e ela é extremamente explicável, rica. E a língua portuguesa hoje já tem grandes centros nos Estados Unidos, na Europa e até mesmo na Ásia, onde estuda-se a língua portuguesa. Então ela não é pouca coisa não. Agora, a língua portuguesa é valiosa. Isso aí é para ficar firme aqui, a nossa questão da linguagem no português. Eliane, eu estava comentando antes de iniciar o vídeo sobre essa questão de muitas maneiras de pronúncia diferentes que estão ocorrendo, né? São músicas que eles estão criando e nas letras coloca-se diferente, não se fala você, fala você. Essas mudanças, aí você disse que a língua é viva. E essa questão que eu gostaria que você explicasse, língua viva como? A língua é viva porque a língua, quem faz a língua é o falante, ou seja, nós falamos a língua. Porém, existem algumas coisas com as quais a gente precisa se preocupar. Basta a gente olhar no nosso próprio período de colonização.
As línguas faladas no Brasil, a gente aprende na escola no Tupi e Guarani. E por que hoje a gente fala o português? Porque a nossa terra foi colonizada pelos portugueses, os portugueses falavam português e houve um momento que, para ver a comunicação, nós abrimos mão da língua materna para falar outra língua. Tem uma máxima que diz o seguinte: primeiro você abre mão da sua língua, depois você abre mão da sua identidade e da sua ideologia. E aí você virou outro povo. E aí o dominador vai te dominar. O que, na verdade, a nossa língua tem um pouco do índio, um pouco do africano e do europeu. Sim, e sim, houve sim. essa miscigenação, né, étnica, A que acabou grande resultando força na é o latim linguagem. mesmo, né? Mas a gente tem influência. Palavras como, por exemplo, garagem, ela vem do francês, que é garage, né? A gente tem essa entrada aí absurda de palavras da língua inglesa, né? O inglês está entrando em tudo quanto é lugar. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque é o seguinte: quando você vai redigir uma petição, se você é um advogado, tem que ser no português culto e formal. Se você vai fazer até mesmo uma entrevista de emprego, o entrevistador, enquanto você está lá na sala de espera aguardando para ser entrevistado, ele está te observando desde a maneira como você se vestiu, você se porta ali, até o seu vocabulário usual. Você não é atendido no banco com: você entendeu o que eu falei? E aí, tá maneiro? Pegou a visão? Você não é atendido num banco desta maneira. Você não é atendido. Então, a gente sabe que a língua é um instrumento vivo, surgem os neologismos, que são palavras novas, mas a gente tem que perceber o seguinte: se você abre mão da sua língua materna falada na sua forma mais correta e perfeita, você está abrindo mão, inclusive, do seu sobrenome e da sua origem, enquanto brasileiro. E isso que ela está falando, eu conheço uma outra professora de inglês, e ela comentou a respeito, gente, que isso é muito sério, porque você às vezes vai em determinada localidade e as lojas e uma série de outras coisas, tudo em inglês. Então, como ela disse, nós temos que nos lembrar da nossa origem, não é? Da nossa essência. Chega o estrangeiro, chega o diferente, sem discriminar, sem criar preconceito, mas nós temos que ter esse cuidado. Senão, como ela mesma disse sabiamente, senão nós acabamos perdendo a nossa identidade. E nós temos que tentar fazer com que haja não só uma valorização, mas o respeito, né? Sim, a gente tem um país plural, a gente tem um país onde o regionalismo é um campo vasto para ser estudado e deve ser estudado. Por quê? Porque nós estamos falando de variações linguísticas do nosso Brasil. É a tangerina, é a mexerica, é o aipim, é a macaxeira, mas é a nossa língua materna. É a nossa língua materna que você vai estudar o falar do Rio Grande do Sul, o falar nordestino, que ele é riquíssimo, ele é muito interessante, mas é a língua materna. E a questão de você pronunciar da maneira mais correta possível a palavra é uma questão de treinamento. Por quê? Aquilo que nós ouvimos normalmente é aquilo que nós temos tendência ao longo do dia para colocar no papel. E o que é que você vai fazer se você pegar um documento e não tiver condições de entender minimamente o que está falando ali? Né? Quando você pega a sua certidão de nascimento, não está escrito Zé da Silva, está escrito José da Silva. Não está escrito você é filho de João e Maria, você é filho de João e Maria. A gente não quer pregar aqui que você deve falar, utilizar, por exemplo, um pretérito mais que perfeito, né? Eu chegar à minha casa quando a minha mãe ligou. Não se quer pregar isso, mas se quer pregar a preservação da nossa língua, porque veja bem, eu falei no início que centros na Europa, na Ásia, no Japão, nos Estados Unidos estudam a língua portuguesa e a gente vai jogar essa língua fora. É mais um motivo da gente parar, colocar a mãozinha na consciência, né, e levar isso mais a sério. Agora eu vou deixar aqui, a Eliane, ela vai depois decidir. Eu gosto muito da leitura
Sim. Além de trabalhar com o ensino fundamental 2, eu trabalho com o fundamental 1, que tem mostrado muita carência na leitura. Sim. Muita. Durante a pandemia em 2020, devido a essa questão de não estar presencialmente, eu recebia N vídeos, N pedidos de socorro de famílias que viam como se fosse assim: meu filho não está estudando, porque considerava que o estudo é só na sala de aula. E eu comecei a mostrar que não é só em sala de aula, mas é dentro de casa. E eu já vou pedir a Irene, se ela me permitir, escolher um diazinho para a gente falar aqui, dando esse amparo. Eu já comecei aqui no canal, tem N vídeos aqui a respeito disso, curtinhos, mas eu sei que algumas pessoas visualizaram, mas não assistiram na íntegra, falando sobre a importância da leitura desde o início da vida dessas crianças. Sim. Porque eu tenho ouvido ainda pessoas falando: não gosto de ler, não sinto interesse. Aí vem essa questão que de maneira alguma vai subtrair na leitura. Essa questão de acessar a internet. Ou seja, digita alguma coisa e vai abreviando, e quando você vê, você se perdeu nessa questão da leitura. Então, resgatar a leitura sim, nunca é tarde, e enfatizar para essas famílias a importância de dentro da família a gente começar essa questão da leitura. Sim. Imagine, daqui a 40 anos, a sua certidão de nascimento toda ela abreviada, como a gente gosta de fazer. Imagine. Será que seu avô e sua avó vão entender o que está escrito ali? É claro que não. A gente tem que levar isso. Faz esse exercício, muito sério. Né? E aí você vai criando, quando você opta por simplificar demais as coisas, você vai criando uma condição mínima no ser humano, que é a condição de comunicação. A nossa condição de comunicação pela fala é um dom da vida, já é uma bênção. E é um dom que nos difere dos seres chamados irracionais, que são os animais. Eu me lembro que eu li um artigo de Emilda na década de 80, por aí assim, dando conta de uma pesquisadora norte-americana se embrenhou lá por dentro das matas, lá do Havaí da vida, né? Aquelas bandas lá, e começou a gravar os sons que os primatas faziam. Ela gravou ali naquela época cerca de 50 sons diferentes. Isso é uma matéria de um antigo jornal do Brasil. Cerca de 50 sons diferentes, né? Formas de comunicação entre os animais. Ela passou o mesmo tempo conversando naquela época com os surfistas havaianos, que perderam para os primatas no vocabulário. Porque o vocabulário deles era menor do que os primatas. Olha. Será que um dia a gente vai perder feio pro cachorro, pro Pensa gato? aí, gente. Né, gente? Acreditem, isso aqui é uma coisa muito séria. Você começa a ler a partir daquilo que você gosta. Opta. O que me ajudou muito quando eu, por exemplo, estudava a língua inglesa? Eu escrevia, copiava letras de música em inglês. E aí meu vocabulário foi ampliando. Você vai se deparar um dia com uma entrevista, onde uma pessoa vai perguntar uma coisa para você e você vai ficar: pois é, então, não, sabe? E o diálogo não evolui. Você vai se deparar com uma situação de uma prova de concurso militar onde você tem que redigir uma redação. Você vai se deparar com o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, onde eles corrigem a partir da 8ª linha. 8 linhas no mínimo e 30 no máximo. Onde 2 pessoas da banca vão corrigir a sua redação. Você vai se deparar um dia com uma situação de você comandar uma equipe, ou comandar uma equipe nem que seja na sua casa, os seus irmãos, seu pai e a sua mãe, que tem aquela expectativa de que você traga para eles alguma informação nova, algum conhecimento, afinal de contas eles estão apostando no estudo de vocês, né, na capacitação. Você é o elemento que vai fazer com que esse processo evolua. Não temos direitos, nós, penso eu, de retrocedermos nessa situação. É você ter condições de entrar no médico sozinho e debater com o médico: doutor, o senhor está me passando esse remédio, mas eu tenho um problema que
Quando eu tomo medicamento X, eu sinto náusea, eu sinto dor de cabeça, chamado efeito colateral. Não, você pega a sua receita médica, vai lá e toma. Depois você diz que o médico errou. Porque você não procurou saber o que estava escrito na receita médica, nem você dialogou. E quando ele te prescreve, você já pode perguntar automaticamente, porque Com ele certeza, com certeza. Um caso engraçado dessa época, quando eu era professora do Colégio Laranjeiras, eu trabalhava com uma diversidade de textos. E eu falei, nós vamos trabalhar bula de remédio. Cada um traz uma bula aí. Levaram a bula, né? Vamos lá. Trabalho valendo uma notinha. Vamos destacar aqui 5 a 6 palavras que vocês não sabem o significado. Posologia, efeito colateral, foram destacando aí. Né? Naquela época, todo mundo foi para o dicionário. Eu falei, bom, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês vão ao médico, vocês conversam com o médico? Ah, sim, não, minha mãe que conversa, coisa e tal. Quando ele dá a receita, vocês perguntam o que está escrito aqui? Não, professora, não precisa. Eu vou na farmácia e entrego. Eu falei, você tem certeza que aquele remédio que foi vendido para você foi verdadeiro, foi real? Ah, não sei. Eu falei, vamos fazer uma coisa, gente, bem errada, mas a gente vai tentar fazer isso. A gente vai tentar encontrar quem tiver em casa uma bula de remédios, nós vamos tampar aquela parte que está escrita, tirar uma xerox e fazer de conta que aquilo ali é uma receita nova. Vamos escrever qualquer besteira com aquela letra estranha. 2 alunos compraram essa ideia, a Márcia e a Linha. Na primeira linha, uma escreveu Dipirex. Na outra foi croquete e na outra foi Viagra. Dos 3, o único que existe é o Viagra, né? Que não pode ser vendido para menor, mas... E partiram para uma farmácia na zona sul do Rio de Janeiro, no entorno de Largo do Machado e Catete. Primeira farmácia, não temos esse remédio. A segunda, não, filha, esse primeiro a gente não tem, mas tem um semelhante aqui. Apenas uma farmácia que disse assim, olha, volta lá, porque eu acho que aqui está escrito Dipirex com croquete. E Viagra a gente não pode vender para menor, não. Aí eu falei, o que vocês acharam disso? Professora, a senhora falou certo. Eu falei, de onde saiu o Dipirex? Foi de pirona com Pirex que a gente inventou. E o croquete, qualquer coisa, a gente passou ali, olhou, bota croquete aí, qualquer coisa. Então a importância de você ler o que está escrito, a prescrição de uma bula médica, conversar com o médico, ter essas formas de comunicação. E ali, quando você começa a ter essas formas de comunicação, muitas vezes você diz assim, o médico falou, não entendi nada. Porque a gente acaba tendo aquela seguinte situação, você está restringindo tanto o seu vocabulário, que o vocabulário médico não se faz entender por vocês. Mas ele fala difícil. Não. O médico não conversa conosco da mesma maneira como eles conversam entre si usando a linguagem técnica. A linguagem que eles usam conosco é uma linguagem mais simples. Ele vai te explicar, vai te dar dicas, isso. E mesmo assim, muitas vezes a gente acaba não entendendo. Tá, gente? Então, pensa bem o seguinte, a tua certidão de nascimento, que é o teu primeiro documento, ele foi escrito no português formal, correto, de forma que qualquer pessoa, em qualquer época, possa entender. Eu entendo que está escrito na minha certidão, desde que ela veio parar nas minhas mãos. E eu fui registrado em 21 de maio de 1957. Se nós partirmos para essa simplificação, para essas abreviaturas, e chegarmos a esse patamar de usarmos isso nos documentos, não houver uma certa restrição, não houver até, vamos dizer assim, não diria um policiamento, mas uma conscientização de que a linguagem não deve estar restrita a esse tipo de recurso, que é a simplificação da abreviatura, das gírias, da supressão das sílabas finais, nós vamos chegar a um momento que a gente não vai se entender. E é um fator que dentro do continente africano facilita com que as doenças se proliferem, porque você tem dentro do continente africano regiões onde fala-se 14 dialetos diferentes e praticamente de uma esquina para outra as pessoas não se entendem e não conseguem se comunicar. E a gente tem aquele continente lá passando por tudo isso aí. Tá? Esses meninos da escola secundarista, eles também aceitaram participar dessa prova de cartas comigo,
Eu sei por quê e eles também sabem por quê. Como lá a região não tem muitas universidades, muitas escolas, ao terminar esse ensino secundário, ao chegar no 12º ano, eles costumam migrar para os Estados Unidos, Portugal e muitos para o Brasil. Vêm no Brasil atrás do nosso português, atrás das nossas escolas, aprender a estudar. Quer dizer, seria mais alternativa para eles na hora de fazer essas escolhas, né? Entendeu? Então a língua, ela é um instrumento vivo, sim, porque nós mudamos, nós criamos palavras, nós somos usuários dessa língua. Mas a gente tem que ter uma consciência muito certa do seguinte: ela tem que ser um instrumento que nos possibilite a praticar de forma consciente e eficaz o nosso princípio básico da comunicação, através do verbo, que é a língua. Através do verbo, que é a língua. Eliane, você quer deixar um recado, porque eu vou marcar com a Eliane sobre essa questão da leitura para um outro vídeo, porque isso é muito importante. Eu tenho alguns aqui que já estão desejando que eu faça tipo uma roda viva, mas aí eu tenho que me programar, me planejar, porque tem as aulas. Você quer fazer um comentário a respeito dessa situação? O que é que eu gostaria de pedir a vocês? Que vocês parassem para pensar nessa questão do teu primeiro documento, que é a tua certidão de nascimento, na sua possibilidade de redigir um documento, quem sabe para o prefeito de Nova Iguaçu, reivindicando alguma melhoria para o nosso bairro e, obviamente, que esse documento vai retratar o teu pensamento de uma linguagem clara, direta e numa norma curta, porque estamos falando com uma autoridade. Você não gostaria, por exemplo, de redigir um documento alterando ou apresentando emendas dentro da própria Constituição brasileira? Criar um estatuto novo do jovem? Examinar o estatuto da criança e do adolescente, o estatuto do homem, do Tiago de Mello? Você não gostaria, por exemplo, de um dia ter oportunidade de conversar com uma autoridade? Eu, trabalhando em Comendador Soares, com 45 anos de magistério, não tinha passado pela minha cabeça que um dia eu poderia levar o pensamento dos meus meninos para outro país. Eu não vou parar não, tá? Eu já estou aqui com a minha cabeça porque eu quero contato com escolas de Portugal, eu quero contato com escolas de outros países de língua portuguesa, e esse projeto é um projeto que eu pretendo levar mais adiante. Mais adiante apresentar um projeto que não é meu não, é da minha turma 2004, que esse ano é 2003 e que está lá no meu ouvido assim. E o projeto, professora, e os meninos, professores, eles estão cobrando. E é lógico que nós dizendo a importância desse intercâmbio, né, gente? São adolescentes de 15, 16, 17 anos, como vocês, que perceberam a importância da escrita, e eu tive até uma grata surpresa o seguinte: alguns até já estão começando a se interessar um pouco mais pela questão da leitura. Tá? E isso aí é muito bacana, muito gratificante, porque você mostra a sua identidade quando você abre a sua boca e mostra: esse sou eu, o estudante da Baixada Fluminense, de Comendador Soares, que sei me expressar, sei me comunicar com um adulto, com um jovem da minha idade, com uma pessoa do mesmo nível de escolaridade meu ou com uma autoridade. Eu tenho essa condição. E eu tenho certeza absoluta de que vocês, quando desafiados a isso aí, vocês vão tirar isso aí de letra. Sabe por quê? Porque vocês têm um baita de um potencial dentro de vocês. Vocês só estão, às vezes, usando pouco. De repente, nem acreditando Chame, muito, né? Convide outros, acreditem em vocês. Eu dei aula, como disse no início, em Comendador Soares, na Barra da Tijuca, escola de ordem particular, em Campo Grande, escola da rede municipal, em Queimados, escola da rede estadual, em Ricardo de Albuquerque, escola da rede municipal, em Nilópolis, em curso preparatório. Dei curso de redação, técnicas avançadas de redação para a Universidade Estácio de Sá,
especialização em língua portuguesa pela UERJ. E digo uma coisa a vocês, aluno e aluno, todos vocês podem muita coisa. Muita coisa. Ó, gratidão aqui, primeiro por ela, porque afinal de contas eu pedi para ela disponibilizar um tempinho para todos nós, porque não é só para mim, né? Para vocês principalmente. Gratidão. Falar de educação, gente, falar de educação significa falar de futuro. E não é o meu futuro, é o seu futuro. É o seu futuro. É quem é que você vai ser. Não é o meu primo, é o jogador. Se eu sei jogar a bola, eu vou correr atrás. Se eu quero ser um advogado, eu vou correr atrás. Porque essa situação é esse resultado que gratifica a sociedade, o seu professor, a sua escola, a sua mãe, mas principalmente você, que constrói o teu futuro. E essa é a responsabilidade. Deixa para a prosperidade. Realmente são coisinhas que vão sendo levadas adiante, tá, gente? Não deixa ninguém dizer para você, você é de Comendador Soares, você não sabe. Dei muita aula particular para aluno de poder aquisitivo altíssimo, onde eu sentava 1 hora, 2 horas perto desse aluno e ali eu tinha que tirar todas as dúvidas deles. Quando eu saía de lá, eu dizia assim, igualzinho ao meu aluno de Queimados. Tá vendo? Olha bem. Ou então eu dizia assim, mais preguiçoso do que meu aluno lá de Comendador Soares, veja bem, né? E não tem isso. Não tem isso. A capacidade de evoluir, ela acontece com você a cada amanhecer. E a cada amanhecer, você deve agradecer a Deus pelo dom da vida e pelo privilégio de ter o acesso à educação, uma educação de qualidade, feita com carinho, com amor, por uma educadora que está aqui do meu lado, tirando parte do tempo dela que poderia estar dedicado ao lazer, a um descanso mais prolongado ou a uma andança num shopping da vida, mas preocupada com o futuro de vocês, preocupado com o que é que vai ser feito dessa juventude. O grande compromisso que vocês têm, queridos, é não deixar se perder essa nossa língua que vem sendo valorizada no exterior e a gente não pode deixar. Pensar nessa questão cultural. Nós estamos tendo agora mesmo um conflito iminente no mundo que é Rússia e Ucrânia. As coisas começam desta maneira. O Talibã dentro do Afeganistão é uma situação de nosso século. Então nós não podemos deixar esse privilégio que a gente tem de ter pessoas que estão preocupadas com o nosso futuro. Os pais, os tios, os avós, os amigos, a escola, principalmente os professores, a direção da escola e os educadores, abrir mão disso tudo. Você não vai fazer isso não. Sabe por que você não vai fazer isso não? Porque você é capaz até dizer chega. E tenho certeza que um dia você vai bater no ombro dela e dizer assim, me lembro de tudo que você falou naquele dia. Tá? Esse é meu recado para vocês. Beijo para vocês. Se gosta de ler bula, lê bula. Se gosta de ler, é uma alternativa, sei lá, receita, lê receita. Se gosta de ler blog, lê blog. Cria um blog para a escola. Um blog para a escola. Vira uma blogueirinha. Quem sabe vocês não podem virar um blogueirinho de repente de uma personalidade muito importante que você admira. Né? Beijo para vocês. Beijo. Até breve.